Fala moçada, beleza? Professor Giovanni aqui dando sequência então a esse capítulo que fala de sistemas de controle. Nessa aula vamos falar das células que dão suporte aos neurônios, que são chamadas aí de células da glia. Posso chamar de células da glia, posso chamar de neuróglia ou posso chamar de gliócitos. Essas células elas são muito importantes. Como eu disse na aula passada, quando estudaram o cérebro do Einstein, descobriram que na verdade ele tinha uma quantidade de neurônios menor do que uma pessoa comum, né? Ou seja, como ele poderia ser um cara genial se ele tinha uma quantidade menor de neurônios em relação a uma pessoa comum? Mas acabaram descobrindo que ele tinha menos neurônio, mas ele tinha uma quantidade superior à normal, né? Ou seja, não seria também ao acaso que ele teria uma genialidade, mas ele tinha uma quantidade muito grande de gliócitos, de células da glia ou de neuróglia em relação a uma pessoa comum, em relação a uma pessoa normal. Então, provavelmente, esse suporte que essas células dão aos neurônios são muito importantes. Então, vamos lá falar de gliócitos, essas células, então, gliais, neuróglia, que são células que sustentam, que são células que protegem, que são células que garantem a transmissão do impulso nervoso. Então, essas células, nós temos aí como células chamadas de gliais ou neuróglia ou gliócitos, né? Quando a gente fala de células da glia, o que a gente precisa saber? Quais são essas células? Elas têm nome. Então, primeiro ponto agora bem importante. Esse slide aqui é bem importante para vocês. Então, qualquer coisa, para esse vídeo, faz um print dessa tela, porque vai ser importante para vocês saber quais são os gliócitos, que células são essas, né? Células da glia. Então, nós temos, por exemplo, os astrócitos. Nossa, que legal o nome, professor. Astrócito por quê? Porque a célula parece um astro? Exatamente. Ela tem mais ou menos o formato de uma estrela. Então, os astrócitos, essas células da glia chamadas de astrócitos, elas são células importantes na nutrição dos neurônios, por exemplo. Na sustentação física ao tecido nervoso. Então, quando eu falo sustentação física, está relacionada à nutrição, está relacionada a dar um suporte relacionado a íons, a sais minerais ali para esses neurônios. Lembre-se, gente, que eu falei para vocês que os neurônios eles não dividem. Ao longo da nossa vida, nós simplesmente gastamos os neurônios. Você nasceu aí com aproximadamente 86 bilhões de neurônios e ao longo da nossa vida a gente vai gastando esses neurônios, certo? Como se fosse gastando, né? Seria, a grosso modo, esse pensamento. Mas esses neurônios eles não sofrem divisão, mas eles podem sofrer pequenos reparos. Diferente das células da glia. As células da glia, elas podem aí, né, sofrer mitoses, elas sofrem renovação celular. Então vamos pensar aqui, uma questão de um tumor cerebral. Né? De repente, uma pessoa que desenvolve um tumor cerebral. Tumor está relacionado a células que sofrem mitoses, a células que sofrem divisão celular. Então, provavelmente esse tumor, esse câncer cerebral, ele não vai estar relacionado diretamente a neurônios, porque neurônios praticamente não dividem. Então, quando a gente pensa, né, num tumor cerebral, provavelmente está relacionado às células da glia, porque essas células aqui, elas sim sofrem divisão celular. E nesse processo de divisão celular, um erro de divisão celular pode gerar câncer, né? Pode gerar uma célula cancerosa. Então, a primeira célula, chamada de astrócito, esse sufixo cito quer dizer célula, né? Então, são células em formato de astro, células em formato de estrelas, daqui a pouco vai aparecer uma imagem aqui para vocês. Temos os oligodendrócitos. Oligodendrócitos, gente, são aquelas células que formam ali a bainha de mielina. Na verdade, a bainha de mielina é um oligodendrócito enrolado ali no axônio. Então, no sistema nervoso central, quem forma a bainha de mielina é um oligodendrócito. Então, produzem e mantêm a bainha de mielina, certo? Bainha de mielina que é importante, gente, porque tendo a bainha de mielina ali em boa qualidade e quantidade, você garante a transmissão do impulso nervoso em quantidade e qualidade. O que pode acontecer numa pessoa que não tem a bainha de mielina bem desenvolvida? Pode acontecer aí problemas, né, relacionados a problemas em transmissão do impulso nervoso e isso pode gerar aí problemas muito graves. Tem um filme chamado Olho de Lorenzo. Fica aí uma dica para você assistir esse filme. Eu considero muito importante que você assista esse filme. Olho de Lorenzo. É um filme que vai trazer uma história real. Ele é um pouco triste porque ele fala de uma história real, vai contar uma história e nesse filme ele traz muita ciência
quando você vai acompanhar o Lorenzo, que é o personagem principal desse filme, e o Lorenzo ele tem lá uma deficiência na bainha de mielina. Então a gente vai conseguir ver o que está acontecendo, né, numa pessoa em que tem deficiência da bainha de mielina. Então fica a dica, assista esse filme chamado Óleo de Lorenzo. Ele traz muita ciência, né? Então prepare a sua pipoca aí, né? Chama o pai, chama a mãe e vai assistir esse filme aí na sequência. Fica a dica. Depois você me diz se você gostou ou não. Temos então o oligodendrócito, ele produz a bainha de mielina no sistema nervoso central. Temos também aqui as células de Schwann. Células de Schwann também formam a bainha de mielina, só que no sistema nervoso periférico, ó. Os gliócitos presentes no sistema nervoso periférico. Ah, professor, então deixa eu ver se eu entendi. Os oligodendrócitos, eles formam a bainha de mielina no sistema nervoso central. Isso, que está relacionado a encéfalo e medula espinhal. Enquanto que as células de Schwann, elas formam ali a bainha de mielina, formam ali a bainha de mielina relacionada ao sistema nervoso periférico. Então, gliócitos presentes no sistema nervoso periférico protegem a bainha de mielina. E temos a micróglia. A micróglia, gente, na verdade são macrófagos. O que é um macrofago? Macrófago é uma célula que faz fagocitose. Então a micróglia são células que fazem fagocitose que estão relacionadas à defesa. Então são macrófagos, fago quer dizer comedor, macro quer dizer que ele tem um grande poder de fagocitose, então ele pode fagocitar micro-organismos ou ali, né, que acabe invadindo o tecido nervoso. Então quem faz a defesa? Quem é o soldado que faz a defesa ali do tecido nervoso? São os macrófagos. Só que no tecido nervoso, esses macrófagos eles têm um nome especial, é chamado de microglia ou micróglia. Então são macrófagos que fagocitam, né, detritos e restos celulares do tecido nervoso, ou poderia colocar aqui ainda, fagocitam micro-organismos, né, que possam invadir aí o tecido nervoso. Olhando a imagem, você tem aqui então, olha só, falamos primeiro do astrócito. Então, olha só, lembra como se fosse uma estrela, né? Então ele tem aqui o formato de um astro, por isso astrócito, são células então que estão relacionadas principalmente à nutrição. Se tem alguma coisa para eu lembrar do astrócito, lembre-se da nutrição, são células que nutrem os neurônios, né? Dão suporte ao neurônio, nutrindo o neurônio. Temos aqui a micróglia. A micróglia, você já sabe, ela está relacionada à defesa. Então, se tem alguma coisa para eu lembrar da micróglia, eu vou lembrar da defesa. E temos tanto o oligodendrócito quanto a célula de Schwann, são células aí que estão relacionadas à manutenção ali da bainha de mielina, né? Então, a bainha de mielina que é importante para a transmissão do impulso nervoso. Então, olha só, o oligodendrócito forma a bainha de mielina no sistema nervoso central. Células de Schwann formam a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. E temos uma célulazinha chamada, né, células ependimárias ou ependimócitos, que são células que estão relacionadas a um revestimento. Então, função de revestimento, células ependimárias ou ependimócitos. Então, aqui você tem, né, uma visão geral dos, né, gliócitos, são essas células da glia. Importante você saber quais são as células da glia e a função de cada uma delas. Combinado? Anotou aí? Bora lá então falar um pouquinho mais, ó, mais detalhes. Aqui você vê o neurônio. Então tá o neurônio, dendritos, corpo celular, axônio. Veja só o astrócito. Então você vê aqui o astrócito, né, dando suporte. Você vê aqui o oligodendrócito formando a bainha de mielina. Em relação ao axônio, que é essa terminação aqui, esse prolongamento, na verdade, né, com as terminações aqui que são os telodendros. E aqui você vê, né, os astrócitos, mais uma vez, em relação ali, ó, conectado a um vaso sanguíneo e conectado a um neurônio. Olha só que interessante. Ah, professor, ele faz nutrição, então é importante que ele tenha uma conexão com o vaso sanguíneo, que ele tenha uma conexão com o neurônio. Exatamente, né? Então aqui você vê ele conectado, né, ao neurônio, aqui está a bainha de mielina em destaque para vocês. Legal, gente? Bora fazer um exercício então para ver, né, e fixar o conteúdo. As células que compõem o sistema nervoso são os neurônios e os gliócitos, antes denominados neuróglia, né? Então, antigamente chamado de neuróglia, o nome mais moderno agora é gliócito ou células da glia. As primeiras unidades de recepção e transmissão de estímulos. O termo gliócitos é uma determinação conjunta de células que atuam de várias formas no sistema nervoso. Nesse sentido, observa a figura a seguir que representa as células do tecido nervoso. Então,
A imagem, né, dessa questão não é uma imagem assim tão rica, não é colorida, então a gente tem que fazer um pouco, né, de esforço aqui para tentar localizar as estruturas. Mas nós temos aqui um neurônio, os dendritos, o corpo celular, ali o núcleo do neurônio, temos, né, o axônio, ele mostra aqui para a gente, ó, faz um corte aqui dessa região mostrando o detalhe da bainha de mielina. Aqui ele puxa o número 3, que está mostrando aqui o número 3, então a bainha de mielina. Aqui tem um número 2 importante, ó. Número 2 importante, uma célulazinha interessante, né? E aqui o número 1 também, mostrando ali uma outra célulazinha. E as terminações aqui axônicas. Vamos lá completar então o que ele vai pedir para a gente. O texto a seguir contém lacunas que devem ser preenchidas por termos relacionados às estruturas numeradas na figura. Células que atuam na fagocitose. Fagocitose quer dizer comer, né? Faz ali a defesa. Interna ao tecido nervoso são denominadas. Então essa célula 1, ela está relacionada à fagocitose, à defesa, né? Quem faz a fagocitose, a defesa, é a micróglia, certo? Então você coloca ali micróglia. Células que potencializam a transmissão de impulso, envolve os axônios, envolve o axônio, oligodendrócito ou células de Schwann, né? Vai ser aqui. Envolve os axônios internos ao sistema nervoso central. Sistema nervoso central, então vai ser o que, gente? Oligodendrócito, né? Oligodendrócito são eles que formam a bainha de mielina e mantêm a bainha de mielina no sistema nervoso central. Axônios que estão no sistema nervoso periférico têm envoltório mielínico, bainha de mielina agora no sistema nervoso periférico, produzido por células denominadas células de Schwann, né? Então quem forma e mantém a bainha de mielina no sistema nervoso periférico, nós temos aí as células de Schwann. Finalizamos assim então mais uma videoaula. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.